Bom, professora, meu nome é Joelson Gabriel Fábio da Silva, certo? Eu vou falar um pouco da senhora sobre a evolução do sistema operacional de antigamente até os dias atuais. Bom, professora, eu vou começar falando do Unix, certo? Que ele foi desenvolvido em 1969, beleza? Uma equipe de desenvolvedores da AT&T, da Bell Laboratories, resolveu trabalhar em um software mais objetivo e simplificado, certo? Do que aquele que era utilizado nos mainframes da época. Então, alguns anos, mais precisamente 9 anos de 1969, certo? O resultado foi o quê? Um sistema operacional proprietário, apelidado de Unix, certo? Que é serviços de computação e informação uniplexada. Beleza? Então, ele foi um sistema operacional programado especialmente para um tipo de máquina, né? Mas quando foi no ano de 1973, ele foi recodificado para a linguagem C, certo? Apesar de se tratar de um software de código fechado, a AT&T forneceu cópias para várias universidades, onde elas passaram a usar esse novo sistema operacional, certo? Então esse foi o Unix, que foi desenvolvido em 1969. O segundo sistema que eu vou falar é o chamado BSD, certo? Que apareceu em 1977, beleza? Então, ele, em 1977, o Unix teve o primeiro descendente, né? Que foi o BSD, beleza? Então, ainda que tivesse características próprias, o BSD estava claramente ligado ao antecessor dele, que era o que? O Unix, beleza? Visto que ele utilizava parte do código-fonte do Unix, certo? E do design do sistema que foi criado pela AT&T. Então, de início, o sistema era o que? Apenas uma extensão, uma pequena extensão do Unix, e agregava algumas poucas funcionalidades. Assim como o Unix, o BSD também adotou a ideia do código fechado, certo? O código fechado. E depois isso foi mudando com anos, né? Com anos mais à frente. Mas isso não era exatamente um problema, visto que era voltado para uso de quê? Que é universidades e máquinas de grande porte, né? De grande capacidade de processamento. Beleza? Então, vamos agora para 1978, onde foi lançado o Apple II, certo? Apple II, Apple DOS, certo? Então, esse foi o primeiro sistema operacional da Apple, certo? Que veio para equipar os computadores do Apple II, certo? Então, como o primeiro nome sugere, este era o que? Um sistema que funcionava em disco, certo? Época em que não existia ainda os HDs, beleza? Então, o Apple II ele foi desenvolvido por terceiros. Era bem rudimentar e contava apenas com alguns componentes básicos, né? Tipo como um gerenciador de arquivo, um catálogo, né? Funções para abrir e remover dados e etc. Bom, um ano depois, em 1979, foi lançado o Atari II, né? O Atari II, certo? Então, ele foi esse nome Atari, o Atari II, é porque ele foi batizado em homenagem à famosa fábrica de videogames, né? Que é conhecida por fabricar consoles, certo? Então, esse software foi usado em toda a família de computadores domésticos de 8 bits da marca, certo? Então, assim como os demais sistemas da época, o Atari II era muito limitado, certo? E trazia algumas ferramentas básicas no menu principal. Pouca coisa. Ele recebeu uma série de atualizações ao longo dos anos, certo? Mas seus códigos não chegaram até a atualidade. Beleza? Então esse é o Atari II, 1979. E vamos falar agora
Da época de 1980, certo? Do Apple SOS, né? Apple SOS ou Apple SOS, 1980, beleza? Então, ó, o Apple II fez tanto sucesso, certo? Que a Apple, né, a fábrica de computadores Apple, ele resolveu apostar no Apple III, né? E consequentemente necessitou de um sistema operacional mais evoluído, certo? Para conquistar os consumidores. Então, na época, né, a Apple optou por um sistema um pouco diferente do Apple II, certo? Mas as mudanças foram poucas, certo? Então, vamos para 1980 agora, com o sistema operacional chamado de Xenix, certo? O Xenix. Então, antes de pensar no Microsoft 2, no MS-DOS, né? A Microsoft ela trabalhou um tanto com o Unix, né? O seu código-fonte, dando uma estudada. E, na verdade, a empresa não desenvolveu o sistema, né? O MS-DOS, sendo que todo o desenvolvimento foi feito pela AT&T, é isso? Então, ainda em 1980, a empresa lançou o que? O Xenix, para computadores Zilog, Z8000, certo? Que foram os primórdios da máquina de 16 bits, correto? Então, com o passar do tempo, esse Xenix ele se tornou um dos sistemas Unix mais usados por usuários domésticos, né? E após alguns anos, a Microsoft vendeu os direitos para terceiros, como a Intel e a SCO, por exemplo. Então, e começou a trabalhar com 86 DOS, beleza? Em 1981 veio o MS-DOS para o IBM PC 2, certo? Então, ó, desde os primórdios da Microsoft, ela trabalha apenas com software, né? Então, no início a empresa fez uma parceria com a IBM para vender seu sistema junto com os PCs da empresa IBM, certo? Então eles fizeram essa parceria. Então, o software nessa época ele foi muito bem aceito, recebeu modificações ao longo desses anos, certo? E já na versão 2.0, o MS-DOS ele suportava HDs de 10 MB, estruturas de arquivos em árvore e etc. Certo? Tempos de 1981, né, onde foi chegando o que? O Pilote, né, o Pilote, certo? Então, como a Apple e a Microsoft estavam fazendo grandes progressos com os softwares desenvolvidos por elas, muitas empresas viram a possibilidade de também adentrar no mercado, certo? Como a Xerox, né, que lançou o Pilote, né? Foi o primeiro sistema operacional da Xerox, certo? Com interface gráfica, beleza? Então a empresa criou o mouse e lançou o que? O Xerox Star, para oferecer uma experiência completa para o consumidor. Então, apesar de fazer um progresso significativo, o sistema Pilote não foi um sucesso comercial, né? Talvez porque ele era algo muito isolado e custava muito caro, certo? E não dava condições de muita gente obtê-lo, beleza? Então, é isso, professor, certo? Espero que você tenha gostado, beleza? E valeu!